Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Não preciso de conselhos ou de ajuda de alguém. Pessoas assim ou se dão muito bem rapidamente ou quebram a cara rapidamente. Por que digo isso? Porque são pessoas determinadas com aquilo que elas consideram o que é certo e discutir ou argumentar com pessoas assim se torna muito difícil, porque na cabeça dela só ela sabe, só ela tem razão. Agora pergunto a vocês: será que pessoas assim, quando se convertem ao Evangelho, conhecem Jesus, recebem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, se entregam totalmente à voz do Espírito Santo que passou a habitar nela? Ou ouvem mais o seu próprio eu? Eu sei, eu posso, eu faço do meu jeito. Por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Porque quando uma pessoa se converte, há transformação, mas só há transformação total quando a pessoa quer de verdade. Não adianta o Espírito Santo habitar nela e ela não querer ouvi-lo. Seria como se Deus não fizesse parte da vida dela. A pessoa precisa se render por completo. Estou falando isso para novos convertidos. Mas e aqueles que já estão há muito tempo no Evangelho? Para esses fica o sinal de alerta. Aí você pode perguntar: por que, pastor, o sinal de alerta? Porque com o passar dos anos a pessoa passa a se acomodar e até relaxar. A autoconfiança dela se torna algo que pode levá-la à ruína. Nunca podemos confiar no nosso eu. Nunca podemos tomar decisões sem consultar Deus. Temos que estar o tempo todo sensíveis para ouvir a sua voz. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. A nossa carne tem uma luta constante contra o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre nos guiará por caminhos certos, mas a nossa natureza carnal vai sempre querer nos colocar em pecado. Isso é algo incrível, porque por mais que a gente se santifique, por mais que a gente busque, por mais que a gente esteja fazendo tudo certo, a nossa carne sempre tenta nos levar a fazer algo de errado. Isso é algo que devemos ter muito cuidado, porque a partir do momento que o meu eu começa a falar mais alto dentro de mim, é porque eu não estou querendo ou não estou conseguindo mais ouvir os conselhos vindo de Deus. Muitos não sabem que vivemos uma batalha silenciosa e constante dentro de nós, mas essa batalha existe. A luta entre o Espírito Santo e o nosso eu existe e é real. O Espírito Santo fala, orienta, corrige, consola e direciona, mas muitas vezes a voz do nosso ego, orgulho, desejos e vontades grita mais alto. A grande pergunta é: quem tem governado a sua vida? O Espírito de Deus ou o seu próprio eu? Será que por você estar há muito tempo na igreja não está se acomodando ou até ficando orgulhoso, achando que já sabe demais? O eu sempre busca ser servido, reconhecido e exaltado. Foi esse mesmo eu, ou desejo, podemos dizer assim, que derrubou Lúcifer. Lembram o que ele disse? Eu subirei, eu exaltarei, eu serei semelhante ao Criador. O eu, dentro do nosso interior, sempre vai querer falar mais alto. Lúcifer era um anjo de Deus. Por mais que ele estivesse ao lado do Criador, o seu eu falou mais alto. Isso serve de lição para aqueles que já estão há muitos anos na igreja e acham que já sabem de tudo. A gente sempre precisa se colocar no lugar total de dependência de Deus. Nunca deixar que o nosso eu comece a gritar e a ganhar espaço dentro de nós.
Se o nosso eu falar alto, precisamos fazer o Espírito Santo falar mais alto ainda. E como fazemos isso, pastor? Jejuando, orando, lendo a Bíblia, se fortalecendo todos os dias. Muitos vão dizer assim, mas pastor, eu leio a Bíblia todos os dias e oro também, já li a Bíblia 10 vezes, já sei os versículos principais de cabeça. Ok, legal isso, mas mesmo que você tenha lido a Bíblia inteira 500 vezes, Deus nunca fala da mesma forma com a gente. Muitos versículos ganham revelações diferentes quando estamos buscando Deus de todo o coração. Ele pode falar conosco infinitas vezes em um mesmo versículo de formas diferentes. Basta estarmos sensíveis e atentos à voz do seu Espírito. Vamos pegar alguns exemplos na Bíblia. Caim teve sua oferta rejeitada. Isso feriu o seu orgulho e ele não ouviu a voz de Deus, mas sim a voz do seu eu. E quando ele ouviu, o seu eu cometeu um homicídio. Matou o próprio irmão. Saul, rei de Israel, ouviu mais a sua própria lógica do que a ordem de Deus. Deus mandou um recado através do profeta Samuel e ele só precisava obedecer, seguir, mas preferiu ouvir o seu eu e foi rejeitado por Deus como rei. Esses dois exemplos servem de exemplos para nós. O nosso eu sempre vai nos levar para o erro. Caim matou o próprio irmão e Saul foi rejeitado como rei. Talvez o seu eu esteja falando para você trair a sua esposa ou o seu marido. Talvez o seu eu esteja falando para você mentir, passar a perna em alguém, ser mais orgulhoso. Não ouça o seu eu. Deixe o Espírito Santo te guiar. Jejue mais. Quebre a vontade da sua carne. Tenha mais momentos de comunhão com Deus. Peça para Ele falar ao seu coração. O Espírito Santo nunca nos guia para o aplauso humano, mas para a vontade divina. Ele nos lembra da cruz, da renúncia, da obediência. Quando Ele fala a paz, mesmo que seja um caminho difícil, Ele nos dá paz. E quem anda no Espírito sempre vai manifestar os frutos do Espírito. Quando o eu fala mais alto que o Espírito Santo, nos afastamos de Deus e colhemos dor. Mas quando calamos o eu e damos lugar ao Espírito, ele nos conduz em vitória, santidade e propósito. Hoje, Deus, o próprio Deus, te faz uma pergunta. Quem está no controle da sua vida? O seu eu ou o meu espírito? Reflita e deixe Deus te guiar. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada, palavra para colocarmos e guardarmos em nosso coração. Muitas vezes o nosso eu quer falar mais alto, mas precisamos estar sensíveis à voz do teu Espírito. Sabemos que temos uma luta interna, grande e uma batalha intensa dentro de nós. Às vezes, a nossa carne quer falar mais alto do que o nosso espírito. E por isso precisamos todos os dias nos fortalecer e estar na sua presença. Precisamos todos os dias, se for possível, até fazer um jejum para podermos quebrar a vontade da nossa carne. Pai, nós te pedimos, venha nos ajudar nessa luta. Venha nos ajudar contra o nosso eu, porque o nosso eu sempre vai querer fazer a vontade da nossa carne. Que nós não tenhamos vontade da carne, que tenhamos a vontade do Espírito, os frutos do Espírito dentro de nós, que possamos ser pessoas que verdadeiramente são chamadas de cristãs, filhas do Deus Altíssimo. Precisamos ser como o seu Filho, Jesus Cristo, que veio aqui e nos deu exemplo, não pecou em nada, e nós precisamos andar em santidade. Por isso te pedimos, Senhor, venha nos ajudar, venha nos capacitar e venha até nos guiar. Nós te damos liberdade para que o Senhor faça tudo isso na nossa vida. Desde já te agradecemos, porque o Senhor todos os dias nos ensina o que é certo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhem. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.